Vamos falar aí sobre essa última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, porque no final de semana tivemos aí passando a régua, né, no Brasileirão. Então, colocando aqui na tela, nós tivemos aí o Corinthians metendo ali um 3-0 na equipe do Grêmio, fechando bem aí a temporada. O Corinthians vinha numa sequência de vitórias muito grande. Corinthians... O gol ali, ó, aqui. Então, vamos só dar uma olhadinha aí na sequência de vitórias do Corinthians, né? Porque o time vinha, né, numa evolução gigantesca. Conquistou inclusive uma vaga na pré-Libertadores. De um time que era um dos virtuais rebaixados. Um time que eu critiquei demais pela falta de qualidade ofensiva na equipe. Né, nas semifinais, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. Agora o Corinthians é um time que vem de 7 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. 8 vitórias no Campeonato Brasileiro. Porque teve a derrota aqui para o Racing, né, na Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro são 8 vitórias consecutivas, né? E aí, não, 9 vitórias consecutivas. Pois é, 9. Ganhou do Atlético Paranaense, aí empatou com o Flamengo, mas era a Copa do Brasil, né? Empatou com o Racing na Sul-Americana e perdeu para o Racing na Sul-Americana. Mas aqui, ó, o último jogo que o time do Corinthians tinha perdido foi para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá? Então, mostra aí essa evolução, essa sequência absurda da equipe do Corinthians, né? De 7, 8, 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Absurdo também, né? Então, acho que confirma aí essa evolução da equipe do Corinthians nessa reta final de temporada. Esse resultado aqui. Mas já para o Grêmio também não tinha muito o que disputar, né? Caiu algumas posições, mas ainda tá na Sul-Americana, a equipe do Grêmio. O Atlético Mineiro vencendo o Atlético Paranaense. Se o Galo perde esse jogo, era rebaixado, né? O Atlético tava por uma derrota de cair para a Série B. Se perde desse jogo para o Atlético Paranaense, ó, o Atlético Paranaense teria vindo para 45, o Atlético Mineiro teria ficado com 44. E atrás do Bragantino por conta do saldo de gols, né? Então, o Atlético fez o que precisava para se salvar. Fez o que precisava, o Atlético Mineiro, no caso. O Atlético Paranaense agora vai precisar se reestruturar, né? Se remontar. Um time que conquistou uma Sul-Americana, era um time que chegou aí em final de Libertadores, né? Contra o Flamengo, era um time que estava disputando coisas grandes, mas que nesse ano, uma queda muito grande, né, de nível de qualidade e o time sendo rebaixado. Então era um time que muita gente já considerava o Atlético Paranaense uma das potências do futebol brasileiro, já considerava o Atlético Paranaense um dos grandes do Brasil, pelas brigas em que ele estava envolvido. Agora esse time é rebaixado, então vai precisar se remontar. Muitos times grandes já caíram. Aí aquele negócio de time grande não cai, isso aí é conversa, pô. Vários times grandes já caíram também. Isso aí é provocação, né? De torcedor aí do São Paulo, do Flamengo, de ficar dizendo, time grande não cai, tirando onda. Tá ligado? Isso aí é mais a provocação. Mas enfim, vários times grandes já caíram, mas cair e se levantar, né? É o que os times geralmente conseguem fazer, alguns deles. Até voltam mais fortes, né? Com a reestruturação, a reformulação. Às vezes é o baque que o time precisa, né? Mas o Atlético Paranaense aí agora passa por esse processo aí de reestruturação. É traumático, é pesado, é difícil, é ruim, mas precisa fazer essa reestruturação, ver o que é que tá errado lá dentro e tentar se reestruturar, tá? O Bahia venceu a equipe do Atlético Goianiense e garantiu ali uma vaga também na pré-Libertadores. Ótimo para a equipe do Bahia. Espero que consiga ir para a fase de grupos, né? Como o Fortaleza já está classificado. Atlético Goianiense já rebaixado faz um tempinho. Flamengo 2, Vitória 2. Aquele jogo que ninguém tinha muita briga, né? Ninguém tava
com nenhum tipo de envolvimento direto em alguma briga, né? O Vitória já estava garantido na Sul-Americana e não alcançava mais a pré-Libertadores. E o Flamengo já garantido na fase de grupos da Copa do Brasil, também não brigava mais por muita coisa. O Botafogo vencendo a equipe do São Paulo. Velho, aquele, entre aspas, sustinho, né? O Botafogo sai vencendo, depois toma um gol uma bobagem grande, né? Da defesa. E o São Paulo faz esse gol, mas que o Fluminense vencendo o Palmeiras, o Botafogo podia ter levado 20-0 aqui, né? Não ia perder o título. Então, ainda conseguiu lá fazer outro gol, né, e sair vencedor, então não deu brecha nenhuma aí a equipe do Botafogo, né, para o time do Palmeiras, e campeão brasileiro com muito mérito a equipe do Botafogo. Daqui a pouco aqui na live eu falo um pouco aí sobre a minha opinião sobre o time do Botafogo, né. E o Palmeiras que perde para o Fluminense se salva do rebaixamento. Se o Palmeiras vira esse jogo, se não me engano o Fluminense teria sido rebaixado, né, no caso. Se tivesse perdido, não, não teria perdido porque o Atlético Paranaense perdeu também, né. Então o Fluminense mesmo perdendo não teria caído, perdão. Mas, enfim, fez a sua parte aí a equipe do Fluminense e o Palmeiras não consegue aí vencer, não consegue alcançar esse título. Termina o ano aí, entre aspas, de mão abanando a equipe do Palmeiras, porque não teve um título grande, teve o estadual, né? Mas não teve aí nem Copa do Brasil, nem Brasileiro, nem Libertadores. O time do Palmeiras. Então fica aí, termina o ano aí de mão abanando agora a equipe do Palmeiras. E eu tenho umas opiniões aí sobre o time também, que daqui a pouco a gente pode falar mais especificamente sobre a equipe do Palmeiras, tá? Bragantino vencendo 5-1 a equipe do Criciúma, o Bragantino que na última rodada, quando tinha ganho do Atlético Paranaense, conquistou a possibilidade de depender só de si nessa temporada, nessa última rodada. Ganhou e se salvou também a equipe do Bragantino. Como eu tinha postado, velho, eu tinha postado um corte falando sobre como o Bragantino cair seria trágico para a Red Bull, né? Mas foi trágico para o Atlético Paranaense, no caso, né? Então foi um baque grande também, só que dessa vez para outra equipe, né? Então teve aí também esse detalhe. E o Criciúma já tinha sido rebaixado também, já na penúltima rodada, né, do campeonato. Fortaleza 3, Internacional 0, jogo de duas equipes aí que já estavam classificadas para a fase de grupo da Libertadores, então não tinha muita briga envolvida, mas o Lion metendo 3 aí, né? O Vasco vencendo a equipe do Cuiabá, e o Vasco poderia perder a vaga na Sul-Americana? Se tivesse perdido esse jogo, estaria com 47? Não iria, né? Não iria. O Vasco ainda tinha aquela chance bem remota de ir para pré-Libertadores, né? Se tivesse ganho e o Bahia perdido, sendo que teria que o Vasco ganhar de 10 e o Bahia perder de 5-0, né? Então, doideira. Mas ganhou aí de 2-1 a equipe do Vasco, o Bahia ganhou também, então nem... E o Cruzeiro também, né? O que tirou essa possibilidade aí da equipe do Vasco. Cruzeiro ganhando aí do Juventude já salvo também, e o Cruzeiro ganha... Tentaria também, né, uma vaguinha na pré-Libertadores, mas o Bahia não deu brecha aí e foi pra pré. Então esses foram os jogos aí também, um resumozinho da minha opinião sobre as equipes aí nessa temporada.